Olá pessoal, beleza? Muito feliz porque nós comemoramos aí, eu particularmente, a Casa da Cultura, aula de violão com 17 mil visualizações. Isso dá mais ou menos 640, 635 visualizações por dia. Obrigado pessoal que está acompanhando, espero que a maioria de vocês realmente esteja aprendendo violão, tá bom? Para nós é uma honra, 17 mil visualizações nessas 27 aulas que nós já fizemos, tá bom? Bem mais que o tempo que nós vivemos, ficou para trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só para saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Desfaz o vento o que há por dentro desse lugar que ninguém mais ficou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estou. Os versos seus são meus que peço, nos versos meus são os seus que esperem, que os aceitem em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico que onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço, dos versos seus, tão seus que esperem, que os aceitem em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Faz o vento o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço, nos versos meus, tão seus que esperem, os aceitem em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante sem paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai
Muito bem, pessoal. Uma satisfação imensa estarmos juntos. 27ª aula. Lembrando que nós temos todo dia aula, tá bom? De violão. E principalmente, nós estamos na 27ª e todas as aulas anteriores, elas estão dentro do Facebook, no Facebook da Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista. Então vocês podem acessar. Se tiverem dificuldade, voltem às aulas, desde a primeira aula, né, que a gente fez, até a 27ª que nós estamos hoje. Hoje eu comecei com a música Resposta, de um grande grupo, que até eu fiquei muito triste. Começou o comentário de que tinha acabado, mas ainda bem não terminou. Banda Skank, uma banda da década de 90, que fez sucesso na década de 90, a gente tocou muito com a banda Mr. Zap. Lembrando que a banda Mr. Zap está voltando agora, logo nós vamos fazer uma live. Nós tocamos muito. Foi uma banda assim que deu um up, né, no reggae no Brasil. Isso é muito importante, muito legal. Tantas músicas que marcaram, né? Marcaram muito. A banda Skank, ela fez uma live esses tempos atrás agora, semana retrasada acho que foi. E a música Resposta tem uma letra muito legal. A harmonia dela é uma harmonia que não é difícil, tá bom? Nós temos diversos acordes aí que, no fundo, não são acordes difíceis, né? Nós temos os acordes... A música está em Lá maior, né? Lembra que eu falei? A principal coisa que a gente tem que saber quando a gente vai tocar uma música é a tonalidade. O jeito certo é nós analisarmos os acordes, ver as funções dele dentro da música, e aí, consequentemente, a gente consegue achar a tonalidade. Mas um jeito prático, que a gente pode falar que é entre aspas, porque nem sempre dá certo, mas na maioria das vezes dá certo, é a maneira que a gente dá uma olhada no primeiro acorde quando a gente entra cantando, né? Na sílaba tônica, quando a gente entra a primeira palavra que a gente está fazendo, o acorde, qual acorde nós estamos fazendo, é a tonalidade. Isso não é uma coisa, vamos dizer, teórica, que a gente pode falar, é sempre assim, não. Mas, de uma maneira popular, a gente pode dizer que a gente consegue achar, de uma maneira prática, a tonalidade da música através do primeiro acorde que a gente faz quando entra cantando, tá? Mas isso não acontece 100%, tá bom? A maneira correta, a maneira teórica é nós analisarmos a função de cada acorde e aí a gente vai chegar à conclusão tal acorde que está dando a tonalidade. Nessa música, especificamente, é em Lá, tá bom? Então, nós temos o Lá. Então, quando a gente entra no campo harmônico de Lá, o que a gente lembra? A gente lembra de diversos acordes que estão nessa música. Então, por exemplo, o campo harmônico de Lá. O Lá, depois qual que é a segunda de Lá? Si, depois Dó, um pouquinho mais longe, né, para que a gente possa... Então, a gente tem o Lá, depois a gente tem Si menor, então Lá maior tem Lá. Quais são os sustenidos? Fá, Dó e Sol, tá bom? Então, Dó sustenido menor, depois Ré, Lá, Si, Dó, Ré, depois Mi, depois Fá sustenido menor, depois Sol sustenido menor com a sétima e com a quinta bemol, e depois o Lá, né, que é aqui. Então, o que acontece? Esses acordes aqui, olha, Fá sustenido menor, qual mais? O Si menor, esses acordes são todos usados na música. Lembra que eu falei, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta? Então, a gente usa, geralmente, a primeira, quarta, a quinta, né, que é o que tem aqui, a quarta e a quinta, elas estão aí. Depois, a gente pode usar a sexta, que é bastante usado também, menos que a primeira, a quarta e a quinta, a sexta. E a segunda. Então foi o que ele fez. Ele usou uma cadência, onde ele usou a primeira, a segunda, a quarta, a quinta que eu não... Deixa eu me dar uma olhada. A quinta ele não usou. Ele usou a sexta, né? E aí fez um arranjo todo especial. Por exemplo, tem uma hora que ele cai, ao invés de Fá sustenido, ele cai em Fá, né? Essa hora aqui que ele faz, quer ver? Deixa eu ver aqui. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que? Fá maior. Ele não usou Fá sustenido, ele usou Fá maior. Ah, mas pode usar outros acordes que estão fora do campo harmônico
maior? Pode, desde que consiga, né? Porque muitas vezes, o que acontece muito? Obrigado, Fernando, Deus abençoe. O que acontece muitas vezes? O compositor, ele usa acordes que estão fora do campo harmônico, mas não fica legal. Então é uma coisa assim que quando o cara é um bom compositor, o cara naturalmente ele consegue usar mais acordes além do campo harmônico. Então, por exemplo, nessa música o cara é bom pra caramba. Nossa, por quê? Porque ele não usou a quinta, que é um acorde que dificilmente a gente fica sem usar. Ele usou a sexta e ele usou também a sexta meio tom abaixo, que seria o Fá. Então, basicamente, os acordes que foram usados na música, né? A quarta e a sexta. Além disso, ele usou o Fá sustenido menor com a sétima maior. Então, quer dizer, o campo harmônico aqui ele é com tríade. Aqui ele já usou uma tétrade. Ele já acrescentou uma nota. Depois, o que ele usou? Ele usou o Fá. Depois, o que ele usou? Ele usou o Lá. Olha que legal. O Lá, só que ele colocou uma tétrade, que foi aquele arranjinho que ele fez. Olha como ficou bonito, né? Ficou uma coisa legal, ó. Ele fez o Lá, depois ele fez o Lá com a quinta aumentada. Olha isso. Então, Lá. Então tem gente que às vezes pega a música e fala, é o Lá, vou fazer o Lá. Se eu faço, ó, bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou bom? Sei lá, ficou um pouquinho diferente, né? Eu acho que não ficou tão bom. Bem mais que o tempo que nós perdemos, a música já ficou mais presente, né? Então ele usou o Lá com quinta aumentada, depois ele usou o que mais? Ele usou o Ré. Olha que legal. Eu tinha falado para vocês, o pincel não para, né? Eu tinha falado para vocês que ele não tinha usado o Ré. Ele usou o Ré, só que ele usou o Ré com sexta. Olha que legal. E usou muito pouco. O momento que ele usa até é um momento assim que, teoricamente, o compositor ele soube aplicar o acorde. Ré com a sexta. Né? Então o que aconteceu? Olha, além desses acordes aqui, o Lá, o Si menor, o Ré que ele acabou usando, o Mi que ele não usou, o Fá sustenido menor, ele usou o Fá sustenido menor com a sétima maior, o Fá, olha que legal, o Lá com a quinta aumentada e o Ré com sexta. Então quer dizer, o Ré entrou aqui no Ré com sexta. Tá? Ele conseguiu não usar a quinta, que é o Mi, e ao mesmo tempo ele usou todos esses outros acordes que fez, é isso mesmo, que fez legal na música. Perceberam como é legal? Ótimo. Então, voltando, pessoal, agora o que a gente está aprendendo, né? Na última aula, nós voltamos a ver o ritmo twist, né? Então, muito legal o ritmo twist. Espero que vocês já estejam craques no ritmo twist. Se não estão, não se preocupem. Voltem lá, nós estamos na 27ª. Voltem na 25ª, que foi onde eu comecei o ritmo twist. Tá? Eu vou tocar uma música agora, que é o ritmo twist, uma música que foi regravada, ela é lá da década de 70, e agora nos anos 2000 e acho que 12 ou 10, mais ou menos, o Roberto Carlos regravou. Que é o ritmo twist, lembra? E estou guardando o que há de bom em mim para lidar quando você chegar. Toda ternura, todo meu amor, estou guardando pra lhe dar. E toda vez que você me beijar, a minha vida quero lhe entregar. Em cada beijo certo ficarei.
você falar. E estou guardando o que há de bom em mim. Ritmo twist. E estou guardando o que há de bom em mim. E estou guardando o que há de bom em mim. Muito bem. Relembraram o ritmo twist? Ótimo. Uma coisa legal, por isso que eu quis tocar até essa música, é o seguinte. Muitas vezes a gente vai tocar uma música e a música fica muito alta para a voz da gente. Por exemplo, essa música, teoricamente, está um pouquinho alta para a minha voz. O que eu faço? Canto mais baixo? Devo cantar mais grave, um pouco mais baixo. Né? A gente fala uma altura mais baixa. Mas eu tenho que mudar os acordes. Não tem como eu tocar a mesma música, com os mesmos acordes, só que cantando diferente. O que eu posso, por exemplo, essa música, ela está em Si menor. E estou guardando o que há de bom em mim. Eu posso cantar. Estou guardando o que há de bom em mim. Bem grave. Uma oitava abaixo. Eu não posso cantar. Estou guardando, porque eu estou cantando fora da tonalidade. Tá bom? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E para isso que existe a transposição de tonalidade. Então a gente vai começar a ver essa questão que é muito interessante. Né? Por que a gente muda a tonalidade? Na maioria das vezes, porque a voz da gente não está ideal, né? Então, por exemplo, a música Resposta. Talvez se eu tivesse tocado um tom abaixo, talvez ficasse legal, talvez não. Então também é uma questão de nós testarmos, e a gente perceber se ficou legal ou não para a voz da gente. Né? Mais para frente eu vou passar algumas coisas técnicas de voz, né? Algumas coisas diretamente relacionadas à voz. A gente vai ficar sabendo que teoricamente todo mundo tem uma altura que a voz soa melhor, a voz tem mais brilho, a voz fica mais aberta, a voz fica mais legal. Né? Então é interessante daqui a um tempo eu passar isso para que a gente realmente conheça a nossa voz e perceba que em tal tonalidade fica melhor. Então eu vou dar um exemplo muito básico, a importância de saber isso e principalmente a importância de nós termos um pouco de técnica vocal. É a questão, por exemplo, de alguns artistas sertanejos. Alguns artistas sertanejos, eu não vou citar nome para não comprometer, mas alguns artistas, que o que acontece? Principalmente sertanejo. Eles a vida inteira cantaram fora da altura de voz. Cantaram muito mais agudo do que propriamente deveriam. Então o que acontece? Sem muito estudo, sem muito treino, sem muita técnica, e cantando além do que consegue, chega uma hora que a voz pifa. Né? A gente sabe que tem artistas que cantam a música em uma tonalidade, e aí tem uns aparelhos lá que fazem com que a voz pareça que ele está cantando em outra tonalidade. Então isso é muito comprometedor, mas para a gente, meros estudantes de violão, a gente pode ter essa coisa prática, que é a mudança de tonalidade. Essa música está em Si menor, então o que seria mais indicado? Nós voltarmos. Aí a gente pode pegar e dar uma relembrada. A gente pode pegar e dar uma relembrada. Vocês lembram? Olha. As teclas de piano. Teclas brancas, aqui é a nota Dó. Aqui a gente tem a tecla preta. Depois, nós temos a nota Ré. Depois, nós temos a tecla preta. Depois, nós temos a nota Mi. Não temos a tecla preta. O Fá. Temos a tecla preta.
Sol, temos a tecla preta. O Lá. Depois, temos a tecla preta. O Si. E depois, o Do nós não temos. Então, vejam que interessante que é. Do Do para o Ré, nós temos um tom. Do Ré para o Mi, passou. Nós temos um tom. Do Mi para o Fá, nós temos meio tom. Do Fá para o Sol, nós temos um tom. Do Sol para o Lá, nós temos um tom. Do Lá para o Si, nós temos um tom. E do Si para o Do, meio. Nossa, que dois feio. Meio tom. Ótimo. Então, o que acontece? Ó, tom, tom, semitom. Tom, tom. Eu sempre brinco com os alunos. Tom, tom, tão. E semitom. Pra gente lembrar que são dois tons. Semitom, tom, tom, tom e semitom. Isso daí o que quer dizer em violão? Voltando lá atrás que eu já ensinei. Cada tecla do piano equivale a uma casa do violão. Então, por exemplo, eu estou em uma casa do violão. Se eu avançar uma casa, é como se fosse que eu fosse para a tecla preta. Eu estou o quê? Aumentando o meio tom. Certo? Se quiser chegar um pouquinho, Fernando, também. Isso. Eu estou aumentando o meio tom. Aí eu vou da tecla preta para uma tecla branca. Eu estou avançando uma casa, sempre em direção à boca. Eu estou aumentando meio tom. Vejam que interessante, olha. Eu estou aqui. Por exemplo, eu estou na nota Mi. Está aqui. É a corda solta. Eu vou e pulo dessa tecla para essa no piano. É como se fosse que eu fosse da tecla solta, da corda solta, desculpem, para a primeira casa. Eu aumentei meio tom. Aí depois eu estou aqui, que é a nota Fá. Depois eu vou para a segunda casa, como se fosse que eu avançasse para uma tecla. Qual nota que seria? Vocês lembram? Fá sustenido. Ali eu não coloquei sustenido, coloquei só as naturais, né? Sem o acidente musical. Mi, Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. E Lá. Mesma coisa aqui, ó. Mi, Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Então a casa do violão equivale a meio tom. Cada casa do violão, a gente fala também semitom. Tá bom? Então, consequentemente, por que a gente tem que saber isso? Porque se a gente está numa música e a gente vai diminuir, a gente tem que saber quantos que a gente vai diminuir. Por exemplo, eu estou na música, vamos pegar uma música fácil, que está lá em Ré e tem Lá. Mas eu estou achando que está muito alta. Então o que eu faço? Eu estou aqui em Ré, ó. De imediato eu sempre desço um tom. Tá bom? Por que é mais fácil descer um tom? Porque os acordes não ficam com acidente musical e na hora de tocar fica mais fácil. Mas não é uma regra, você pode descer meio tom também. Então você está no Ré aqui, ótimo. Eu vou descer um tom, então eu vou para Dó. Então no lugar do Ré, eu vou fazer o quê? Dó. Aí eu estou no Lá, cadê o Lá? Tá aqui, ó. Eu vou descer um tom. Eu vou para